Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, e quero, então, partilhar com vocês aquilo que o Senhor tem me falado ao coração sobre a efusão do Espírito Santo. Eu preciso. Você também. Nós precisamos da efusão do Espírito Santo. Nós precisamos daquilo em que os nossos irmãos da Renovação Carismática Católica chamam de batismo no Espírito Santo. Alguns advertem a não chamar de batismo no Espírito Santo, que então chamemos de efusão do Espírito Santo. Mas o que o Senhor hoje, no dia 16/11/2020, colocou no meu coração é que eu preciso daquilo que os carismáticos vivem, daquilo que os membros da Renovação Carismática Católica vivenciavam. Isso, hoje na minha oração da manhã, vinha intensamente esse desejo. Talvez nomenclaturas que se critique, que se apegue dali e daqui, tem impedido que muitos de nós façamos essa forte experiência, essa forte efusão ou forte batismo no Espírito Santo. Mas o importante é que nós precisamos, para esperar o Senhor Jesus que vem, nós precisamos de uma grande efusão da força do Espírito. Nós precisamos ser profetas do nosso tempo. E não há profecia sem o próprio Espírito sendo derramado, sem o próprio Espírito Santo derramando em nosso coração um ardor novo, um renovar novo. Não há verdadeiro profeta se nós não deixarmos com que o Espírito Santo solte fogo missionário pelas nossas bocas. Há um tempo atrás, um aluno me dizia que a verdade era relativa. E eu tentei argumentar de diversas formas que a verdade não era relativa. Eu tentei argumentar como se a esperança para que ele pudesse ver a verdade estivesse em mim. Hoje, perguntaram se eu estava feliz com o resultado das eleições para prefeito aqui em Porto Alegre. Eu pensei, mas mais do que eu dizer se estou feliz, eu preciso perguntar o que é felicidade? O que é felicidade? Porque muitas vezes as pessoas estão relativizando, querem saber se nós estamos felizes, querem saber se o que nós falamos é verdadeiro, mas relativizam a felicidade, relativizam a verdade. O que é verdade? O que é felicidade? Santo Agostinho foi atrás dessa grande pergunta: o que é a verdade? O que é a felicidade? Mas não é sobre isso que eu estava querendo falar agora com vocês. Mas eu estava a desejar meditar nesse vídeo é que muitas vezes eu quero uma esperança em mim. Eu tenho uma esperança de que eu tenha a argumentação certa, a palavra certa para convencer as pessoas, quando o que nós precisamos é a efusão do Espírito Santo. Então, no final da minha manhã, pedi para o Senhor uma palavra. Estava escutando uma pregação de um irmão, fundador da comunidade Sagrada Família, acho que é, o Ítalo, e ele dizia sobre a esperança, que o Catecismo da Igreja Católica nos fala que a esperança é a espera
de uma felicidade plena. A esperança é uma virtude teologal que nos leva a desejar uma felicidade plena, que nos leva a desejar o céu. Não uma felicidade pela metade, é uma felicidade plena. O ser humano tem sede de infinito. E então ele citava a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É a fé. É a fé que nos dá a garantia de um belo testemunho. E, como diz, as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então nós precisamos dessa fé, desse dom do Espírito Santo, que é a fé. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados pela palavra de Deus, e não é pela palavra nossa, não. A palavra diz, pela palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Manifestas. A sabedoria de Deus não cabe no nosso pensamento. Por isso nós precisamos da sabedoria do Espírito, nós precisamos da fé do Espírito, dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. E para fechar isso, então, nessa pregação, que foi um reacender desse desejo da efusão do Espírito Santo na minha vida, mais do que compreender aquilo que diz a igreja, eu quero viver. E para viver aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana me ensina, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da efusão do Espírito Santo. E ele citava que o Papa Francisco, que há tempos atrás, as primeiras novas comunidades, que têm 30, 35 anos, elas não podiam vivenciar abertamente os grupos de oração, o batismo no Espírito Santo. E hoje é o Papa que tem nos pedido. E, por favor, obviamente que não é porque o Papa proibia, porque Paulo VI, São João Paulo II, sempre acolheram esta espiritualidade carismática. Então, coloquei lá, Papa Francisco falando sobre o batismo no Espírito Santo. Você encontra em YouTube trechos desta pregação do Papa Francisco aos sacerdotes da Renovação Carismática Católica, o encontro coordenado pela Renovação. E o Papa diz assim: no terceiro retiro mundial para sacerdotes promovidos pela Renovação Carismática em Roma, que compartilhem a experiência do batismo no Espírito Santo. Olha o que vai dizer o Papa Francisco: peço a todos e a cada que, como parte desta corrente de graça da renovação carismática, o Papa tem falado muito sobre esta corrente de graça. E os movimentos precisam estar nessa corrente de graça. As novas comunidades, eu sou fundador de uma comunidade e hoje me vinha esta imagem: ser corrente é estar unido a essa corrente de graça. Eu não posso fazer parte de uma corrente se eu não estou entrelaçado a essa espiritualidade carismática que eu, como fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, e aqui já fica a minha intenção, rogo, peço a intercessão de Maria Santíssima para que haja cada vez mais, que essa corrente de graça seja de fato aqui em Porto Alegre, nessa arquidiocese, uma corrente de graça, como está nos pedindo a igreja, como está pedindo o Papa Francisco. Renovação carismática católica, novas comunidades, uma corrente de graça, vivenciando e testemunhando a experiência do Espírito, a efusão do Espírito Santo. O Papa vai dizer: peço a todos e a cada que, como parte dessa corrente de graça da renovação carismática, organizem seminários de vida no Espírito Santo. Olha o pedido do Papa. Cada um que faz parte dessa corrente de graça, organize seminários de vida no Espírito Santo em suas paróquias. Está falando para os padres,
Mas nós leigos podemos contribuir para isso. Em suas paróquias, seminários, escolas, a fim de compartilhem o batismo no Espírito Santo. O Papa Francisco disse, a fim de que compartilhem o batismo no Espírito Santo. Depois, mais adiante, ele dá um testemunho, logo em seguida, nesta pregação, o Papa, tem um barulhinho aqui porque eu estou acompanhando, mas o Papa diz assim, eu vou dizer uma coisa, nos anos 70, início dos 80, eu não podia nem vê-los. Ele estava falando dos carismáticos. O Papa Francisco disse, eu não podia nem vê-los. Uma vez, falando sobre eles, disse a seguinte frase, eles confundem uma celebração musical com uma escola de samba. Olha o que o Papa disse, eu me arrependi. Papa Francisco disse, eu estava errado, eu me arrependi. Nós precisamos acolher essa corrente de graça. Papa Francisco está já há muito tempo acolhendo. São João Paulo II acolheu. Papa Bento XVI tem palavras maravilhosas à renovação carismática, aquilo que os últimos papas têm chamado de corrente de graça. Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, durante os 3 últimos pontificados de São João Paulo II, do Papa Bento XVI e agora do Papa Francisco, testemunha a forte experiência que teve na sua vida com o Espírito Santo, o que ele chama batismo no Espírito Santo. Você pode me dizer, não, mas não use o termo batismo no Espírito Santo. E eu, por obediência, posso não usar o termo batismo no Espírito Santo. Aqui eu estou fazendo citação do que Frei Raniero Cantalamessa e o Papa Francisco falaram, batismo no Espírito Santo. Mas você, bispo, se você me pedir, não fale sobre esse termo, pode confundir com o sacramento do batismo. E eu vou procurar com todo o amor e obediência a não usar o termo. Mas eu quero convencer primeiro o meu coração que eu preciso, que a igreja precisa, que você precisa disso, em que a renovação carismática chama de batismo no Espírito Santo. E as novas comunidades que têm anunciado Jesus com força, de forma autêntica, comunidade Shalom, faz lá, agora esqueci, mas são milhares de pessoas que participam de encontros de seminário de vida no Espírito, vindas de todos os lugares do Brasil, da comunidade Shalom. Os frutos têm sido numerosos e a gente não pode, como vai dizer o Papa Francisco, cair na tentação dos números. Como vai dizer Dom Henrique Soares, venerável Dom Henrique Soares, é preferível uma igreja com 2, 3 pessoas que creiam do que com milhares de ateus. É verdade isso. Mas a gente vê frutos de santidade numerosos em comunidades que vivem essa espiritualidade de forma autêntica. Comunidade Shalom, comunidade Canção Nova. E eu aqui, em Porto Alegre, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, quero primeiro pedir para mim mesmo, abra-se a graça, abra-se a efusão do Espírito Santo, membros da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, para esperar Jesus, para colocar toda a nossa esperança na santidade, porque a esperança é uma virtude teologal que nos leva à busca da felicidade plena, da santidade, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Eu preciso do Espírito Santo que me santifica, do Espírito Santo que renova em mim todas as coisas. Vem, Santo Espírito de Deus, vem, Santo Espírito, conduz cada vez mais o meu coração para unido a essa corrente de graça, eu possa viver um Pentecostes
como vai dizer Paulo VI, um Pentecostes perene. A igreja necessita de um Pentecostes perene, e eu, como igreja, preciso desse Pentecostes perene. Eu preciso da efusão do Espírito Santo perene na minha vida. Vem Santo Espírito de Deus, vem Santo Espírito, vem força do alto. Faz-me, nesse tempo, Espírito Santo, um profeta. Faz-me, nesse tempo, Espírito Santo, alguém que com as palavras possa sair fogo, não de uma intelectualidade materialista, mas fogo da minha língua ao pronunciar as coisas de Deus, porque o próprio Espírito vai agir em mim. Espírito Santo de Deus, traz um novo ardor, traz fogo do alto. Espírito Santo, Espírito Santo, renova todas as coisas, renova a minha vida. Eu desejo. Ao mesmo tempo concordo que eu não posso mais viver, Espírito Santo, sem a vossa efusão. Espírito Santo de Deus, eu dou consentimento. Entra na minha vida, Espírito Santo. Entra na minha vida, Santo Espírito de Deus. Entra no mais profundo do meu ser, para que jamais eu desgrude de vós, para que jamais eu me afaste da graça. Derrama os vossos dons, Espírito Santo, derrama sobre mim, derrama sobre a minha comunidade, derrama sobre a igreja, Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu me derramo em vós, me entrego inteiramente a vós. Queima-me, Espírito Santo de Deus.